além das pessoas que aqui já estão, acredito que mais pessoas devem chegar. Né? Nós temos aqui a Vanessa, que é do site Diálogos do Sul, tem o Miro, né, do Barão de Tararé, tem o Ernesto Marques, que é da ABI, mas ABI da Bahia, né, Associação Baiana de Imprensa. Tem o Luiz Nova. Luiz Nova, você é de alguma organização? Como é que... Na universidade. É da universidade. Tem a Cibele, que é jornalista aqui da APJOR, também associada da APJOR, a Leda Beck, que é associada da APJOR e da BI. Eu também sou da APJOR, da BI, do sindicato, né, Priscila? Cadê a Priscila? Está aí. E o Moisés Correia, que é da TVC, a TV Comunitária do Rio, né, Moisés? E é também da BI, né? Então, assim, nós temos um espectro mais amplo hoje, e a deputada Lidice da Mata... Agora já foi. Que conhece bem esse assunto, o tema que está em discussão, e tenho certeza que ela vai poder... Oi, Ivan, você está me tirando, meu? Nos dar uma boa ajudada. Quem que está tirando quem, Ivan? Ai, gente, desculpa, não vi que o microfone estava aberto. Eu já pensei que era um hacker sabotando a reunião. Já. O hacker do Google sabotando a gente. Tá bom. Então, esse é um informe de saída, assim. Eu acho que agora é bom ouvir as palavras, as pessoas que estão chegando aí, para a gente poder avançar, né? Começamos. Quem se habilita? Deputado? Uma complementada aí do que a gente já fez, Leda Beck. Bom, eu preciso saber mais ou menos, eu estava pensando que vocês iam falar mais ou menos essas solicitações. Acho que foi Queiroz que historiou aí, que o projeto no Senado, né, teve essa discussão, depois paralisou. O projeto veio para a Câmara. Na Câmara há um sentimento diferente do Senado, que é de que nós devemos debater projetos. Nós já temos um mês, Orlando tem sido o coordenador aí de um seminário, debateu, digamos assim, artigo por artigo, ponto por ponto, das principais questões do projeto. E agora, Coronel, se não me engano, senador aqui da Bahia, apresentou um projeto ontem no Senado, ou esta semana no Senado, retomando com um projeto independente, retomando essa questão. Eu ainda não vi o projeto, não conheço o texto, mas ouvi ou li a notícia. E é uma movimentação. Primeiro houve eu tenho acompanhado, embora não seja relatora disto, mas tenho acompanhado o processo de debate desde o início, em todas as reuniões na Câmara, nos fóruns todos existentes, a este fórum, que é um fórum oficial, há um fórum dos partidos progressistas, que estão buscando unificar uma opinião sobre o projeto. E no último fórum, na última reunião, já compareceram as organizações, as empresas de comunicação, a BERT, etc., com uma série de solicitações para o projeto. Elas apresentaram um documento assinado por algumas entidades e empresas, principalmente. E esta semana passada eu tive com a associação ABAP, né? Associação Brasileira das Agências de Publicidade, né? Que também apresentou uma lista de reivindicações. Hoje, até conversando com uma jornalista lá da Câmara, que vem acompanhando a discussão desde da CPI, que ela brincava e dizia, se é para dar às empresas de publicidade, que seja estabelecido ou o percentual ou diretamente o pagamento aos jornalistas. Então, a discussão envolvendo os jornalistas, já que se apresentam as empresas
de comunicação, imediatamente é uma referência imediata ao profissional, né, do jornalismo. Então, se vocês já tiverem alguma coisa estruturada, porque o pessoal da publicidade me apresentou também um documento para que a gente pudesse levar. O documento da publicidade, obviamente, que está mais centrado na publicidade. Então, eles estão reivindicando, por exemplo, que a publicidade nas plataformas obedeça às leis que regulam a publicidade normal, nos meios de comunicação em geral e na campanha eleitoral também. Então, eles estão buscando uma paridade, né? E no jornalismo surge essa discussão aí de que os conteúdos jornalísticos pudessem ser discutido o seu pagamento. E eu não sei qual é mesmo a linha que vocês estão adotando, enquanto ABI, enquanto entidades da área do jornalismo também. Porque é claro que essa legislação e toda a discussão do CPMI diz muito respeito à atividade de comunicação e de jornalistas no país. Até porque, inclusive, o Facebook demonstrou isso nessas últimas contas, 70 e poucas contas que eles retiraram, que algumas das contas eles acusam de serem contas, perfis que se apresentam como meio de comunicação jornalística e que não são, né? Que eles vão correndo atrás do conteúdo, acompanhando o conteúdo e descobrem que não são, porque não tem conteúdo jornalístico, é um conteúdo sempre falsificado, digamos assim. Então, é algo para vocês debaterem. Eu posso falar? Pode, por mim pode, não sei, eu não sou coordenadora. Diga. Eu acho lamentável, deputada, que as duas organizações mais importantes como representação de jornalistas no Brasil, que são a FENAGE e a Associação Brasileira de Imprensa, não estejam aqui conversando com a gente e que não estejam lá no Congresso Nacional conversando com os parlamentares e fazendo o que essas organizações patronais estão fazendo. Quer dizer, daqui a pouco vai passar alguma emenda aí que remunera conteúdo jornalístico online, vai remunerar o patronato e vai remunerar, provavelmente, segundo a métrica das grandes plataformas, que não é necessariamente aquela que nos interessa, né? Eu acho que tem blogueiros aqui, né? O Queiroz é o bom Queiroz, né? Nós temos um bom Queiroz, Queiroz o bom. Os blogueiros sabem melhor do que eu o que esse jornalismo independente aqui no Brasil, e com a internet, esses blogs e sites e jornais mesmo, se multiplicaram. Outro dia estava aqui o Luiz Nassif, que é do GGN. O Nassif está sofrendo uma perseguição judicial inominável, entendeu? Uma coisa horrorosa, porque o judiciário brasileiro tem 2 pesos e 2 medidas muito claros. Quando ele atende, vai resolver um processo de uma grande corporação da mídia, os critérios são um. E quando ele vai resolver o processo de uma GGN, do Luiz Nassif, que é um coitadinho, pequenininho ali, entendeu? Aí muda completamente o critério. Então, eu acho que precisa botar a FENAGE e a ABI nessa parada, urgentemente. E eu acho que já passou da hora de ter uma associação da mídia independente no Brasil. Eu acho que os blogueiros deviam pensar nisso. Viu? Uma grande verdade. Você falou é uma grande verdade. Tem sido complicado essa coisa, porque o jornalista, em princípio, nós temos várias associações, vários grupos interessados em participar de um debate desse, né? e sofremos o problema de termos a federação e a maior associação nossa, simplesmente já fizemos vários convites e eles dizem, isso não está no meu foco, eu não vou discutir isso agora, eu não vejo por que discutir, e eles não se dão o trabalho de dizer assim, não, eu vou aí assistir, então
não vou me comprometer com nada, mas eu vou assistir. O que vocês têm a dizer? E passa. Nesse sentido, Queiroz, é louvável aí a atitude do Sindicato de São Paulo, né? A Priscila está aqui. Sim, a primeira entidade séria que se dispõe a assistir, pelo menos, né? Para levar lá para a diretoria dela. E eu aproveitaria essa oportunidade, até para a deputada, tendo a deputada aqui presente, o que nós chegamos a pensar, deputada, em que seria muito importante ter no PL 2630 um princípio da remuneração do conteúdo jornalístico. Ter o princípio lá assegurado, para que isso pudesse ser depois discutido num projeto complementar, em que se entrasse mais em detalhes e tal. E tanto o Queiroz quanto eu, nós temos um pensamento de que cabe, sim, esse princípio no PL das fake news, porque é justamente o jornalismo aquele que combate diretamente a fake news, as propagandas falaciosas, que, na verdade, é o que são essas fake news, travestidas de notícia. O grande problema é que elas se apresentam como esses veículos que a deputada citou aí, travestidos de veículos jornalísticos. Entendeu? Mas eles não são. E qual é o critério para isso? Então, é isso que os jornalistas têm condições de estabelecer, de definir, de deixar claro. E, para isso, a questão da remuneração do jornalista é fundamental, porque as grandes plataformas assambarcaram a receita publicitária de uma forma absoluta, monopolista praticamente, e deixaram o jornalismo a ver navios. Então, faz todo sentido que essa verba publicitária que elas recolhem venha também para a produção jornalística e para o jornalista. Esse é o princípio fundamental, né? O que nós estamos questionando aqui, com o seu conhecimento, você pode com certeza nos auxiliar nisso, é se seria adequado, nesse momento, entrarmos como entraram as empresas, com uma emenda, ou com outra emenda, ou discutindo a emenda com as empresas, porque tem lá um problema em que elas dizem que o jornalista precisa autorizar para a verba publicitária vir para o meio jornalístico, né? E isso nós vemos como um problema, tá certo? Talvez uma pegadinha. Então, nós queremos fazer essa discussão nessa proposta das empresas, mas por meio do parlamento, não diretamente com as empresas. Por quê? Porque aí nós sentimos que temos condições de fazer essa discussão num ambiente melhor do que nós nos sentarmos com as empresas diretamente, que já implicaria aí um outro tipo de conversa, de negociação e tal, porque uma vez que a empresa recebe, tem a discussão sindical, né, da parte que cabe ao trabalhador CLT, tá certo? Mas nós estamos falando não só desse trabalhador CLT das empresas, nós estamos falando de miríades de jornalistas que têm seus blogs, têm seus sites, têm suas iniciativas, são grupos como Jornalistas Livres e vários outros, né? Inclusive os PJ das empresas, né? Porque as grandes redações hoje estão completamente pejotizadas. Que tem seu conteúdo trafegando nas redes sociais, né? Que rende publicidade para as redes sociais, rende publicidade para os buscadores, mas essa publicidade não chega aos jornalistas. Tem aí o caso do Nocaute, que fechou, e você olhava lá e tinha 400 mil seguidores e uma extensa publicidade, só que ele não recebia nada daquilo. Então, esse é um paradoxo, enfim, que tem que ser resolvido legalmente, só pode ser resolvido legalmente. Essa é a colocação que eu faço para a gente. Deputada, isso não é um movimento brasileiro, não. Isso é um movimento mundial. Já desde o ano passado, a Austrália vem tratando de uma regulamentação nessa área da remuneração do conteúdo jornalístico, entendeu? Já está praticamente aprovada uma legislação pertinente a isso, e lá, quer dizer, eles já foram além, eles já trataram, inclusive, da questão uma parte da questão da regulamentação
desse princípio e jogaram isso para o CAD deles lá, é o órgão antitruste dele lá que vai arbitrar como vai ser essa questão da remuneração. A França já tem, a Espanha já tem, a Irlanda é a mais recente agora na Europa, a Itália, se não me engano, tem alguma discussão já a respeito. Quer dizer, em todos os lugares do mundo, a imprensa em geral, quer dizer, a cadeia produtiva do conteúdo jornalístico, que há anos vem sentindo o peso das plataformas em cima, começou a discutir, está na hora de dar um basta, porque aqui no Brasil, a senhora pode depois conversar com o pessoal da BAP, que já lhe procurou, mas há estimativas hoje de que Google, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, eles juntos, eles movimentam, eles têm um total de receitas oferidas por publicidade em torno de 13 bilhões de reais. Ninguém sabe exatamente o número, até porque é o seguinte, essas plataformas estão no país, elas não dizem quanto elas faturam, elas não dizem como é que elas classificam a relevância do conteúdo na internet. A senhora está sentindo isso lá na discussão da fake news. Elas simplesmente elas navegavam no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tranquilas, elas não tinham nenhum controle em cima efetivo nelas. Então, elas começaram a sentir agora essa pressão, e essa mudança que ocorreu agora de atitude, de sair tirando o site bolsonarista do ar, tudo, para quem está acompanhando isso do ponto de vista jornalístico, é só uma manifestação para o legislativo assistir, para o judiciário assistir. A mão pesada lá do Alexandre de Moraes, entendeu? A possibilidade da Câmara entrar com a mão pesada em cima delas agora. Então, elas começaram a tomar algumas atitudes para dizer assim, não, eu estou aqui para atender o que vocês querem. Entende? Só que nessa definição do que é site Bolsonaro, o que é site fake news, com site jornalístico, aconteceu comigo uma situação peculiar. Eu estou há anos, já estou há mais de 5 anos com a minha página pessoal e uma página que eles me ofereceram para colocar o meu blog lá. E agora eles resolveram me questionar se eu sou jornalista. Aí fui responder uma enquete deles. Você é jornalista? Sim. A segunda pergunta, qual o seu e-mail no Facebook? Aí eu botei lá o meu e-mail de Gmail, que é o que eu uso, inclusive, no meu blog. Aí ele travou a pesquisa, travou a enquete. Aí mandou a seguinte mensagem. Lamentavelmente, esse seu e-mail não é um e-mail de empresa jornalística cadastrada no nosso banco de dados. Aí eu olhei e falei assim, tá, então quer dizer, o meu e-mail do Gmail não é. Eles não me perguntaram se eu tenho registro profissional, eles não me perguntaram se eu tenho carteira de trabalho, já tive carteira de trabalho assinada, nisso, nada. O meu e-mail do Gmail foi base suficiente para eles entenderem que eu não sou jornalista. Aí eu fiquei, bom, a qualquer momento eu vou ser limado da rede, né? Porque vai olhar e dizer assim, seu conteúdo não é jornalístico. Sei lá também qual é o critério deles. Porque lá nos Estados Unidos eles acabaram de anunciar uma campanha lá de que vão remunerar o conteúdo jornalístico norte-americano. Não disseram quanto, não disseram como. Mas eles deixaram bem claro que só vão remunerar o conteúdo jornalístico de qualidade. Então, você imagine, quem é que vai definir esses critérios? O critério de qualidade do jornalismo vai ser feito pelo Facebook. Quer dizer, Facebook, YouTube, entendeu? Nem o legislativo brasileiro definiu isso. Quer dizer, ninguém definiu isso no mundo. Entendeu? Mas o Facebook encontrou a fórmula para remunerar o conteúdo jornalístico de qualidade. Entendeu? E já deixar bem claro, se for ruim, eu estou pensando, o meu estou ferrado, porque se eles acharem que o meu é ruim, eu não vou receber nem o que eu já não esperava receber mesmo. Entendeu? Mas é isso. Então, deputado, assim, a possibilidade de ter um princípio estabelecido em lei é muito bom. E aí, depois, então, partir para a regulamentação, como vai ser esse critério, até porque essa questão da remuneração do conteúdo jornalístico vai ensejar um debate mais profundo do legislativo sobre quem é jornalista, qual é o jornalista profissional realmente, quer dizer, né?
qual é o conteúdo que é possível de ser remunerado, porque hoje a nossa profissão foi espancada em praça pública pelo Supremo, né, pelo Judiciário, né? Hoje em dia, e aqui em Brasília, nós temos uma associação aqui que ela tem uma carteirinha, cobra R$60, qualquer um, não interessa quem é, qualquer um pode ser jornalista. Pagou R$60, ganha a carteirinha, e a carteirinha é idêntica à da FENAGE, cara. É muito legal. A carteirinha é idêntica, cara. Só muda ali, onde lá em cima está a FENAGE, a gente bota a associação deles. Por E muito mais barata, R$68. viu, Queiroz? Muito mais barata. Então, isso daí tem que ir para o CAD também, por concorrência desleal, tá certo? É isso, o que eu tinha a declarar é isso. Eu gostaria de ouvir os outros aí também. Para o deputado aí formando a opinião. Miro, vamos lá. Miro. Abre o microfone, Miro. Senão eu vou fazer que nem o presidente do TST lá. Abre o microfone, Miro. Isso. Vamos nós. Boa noite aí a todo mundo, boa noite. Primeiro, acho essa reunião super importante. Agradeço o Fred pelo convite para estar aqui. Eu acho que nós estamos no meio de um fogo cruzado, de várias áreas, e se a gente não se mexer, vai dançar, né? Vai dançar feio. É um fogo cruzado que vem dessas empresas, dessas plataformas, né? Fizemos um bate-papo outro dia lá no Barão, que juntou GGN, do Nassif participou, TCM, 247, Fórum, vários blogs e sites. Fizemos esse bate-papo e o cenário é de um ataque frontal a partir de algoritmos. Boa parte desses sites e blogs tiveram queda de cerca de 50% a 60% de audiência e publicidade em função de algoritmo. Google, por exemplo, não joga mais para cima matérias de determinados sites e blogs. O argumento utilizado por Google é que, em função da pandemia e da pandemia de fake news, eles passaram a restringir conteúdo. Então, eles não dão destaque para determinadas páginas. Isso é que explica, em boa parte, o fechamento do Knockout. O Knockout teve uma queda brusca de publicidade, uma queda de 70% de publicidade. Isso é que explica o fechamento. Aí tem um outro fator que não vem ao caso. É o que explica o fechamento do Conversa Fiada, né, do Paulo Henrique Amorim, né, falecido Paulo Henrique Amorim. Isso é o que explica vários sites estarem com dificuldade de sobrevivência por isso. E é puro algoritmo. Não tem nada a ver com perda de conteúdo, por menos matérias feitas. Não, é em função de algoritmo que vai destacando no Google e vai baixando. O argumento, pandemia, fake news. Então, em função disso, o Google está com o algoritmo selecionando sites. Só joga para... faz todo o esforço para jogar para empresas jornalistas. Ou seja, olha o tiroteio aí, né? Então, vem o Google, vem o Facebook e jogam para as grandes empresas de jornalismo, para os monopólios. Então, esse é um lado. Um outro lado, já foi falado pela Leda, é essa frente de processos. O negócio está muito violento, também utilizando, sempre como brecha, a história da fake news. Quer dizer, fake news dá para dar munição para todo mundo, né? Dá munição para todo mundo, né? Utilizando isso. Então, você pega a parte de processos, no caso, o Conversa Fiada, o segundo aspecto, além do algoritmo, o segundo aspecto foi processos. O blog do Panunzio no caso também. Do GGN, processos. É um negócio... O blog do Panunzio, você lembra do Fábio Panunzio? Também saiu do ar. Aí é processo. Geral. Não é só com sites. Aqui é bom a gente falar, não é só com sites do chamado campo progressista, não. O antagonista perdeu 70%. O antagonista perdeu 60% da sua audiência no último período, em função de sistema de buscas do Google. Então, você sofre pelo Google, Facebook da vida, você sofre pelas empresas de jornalismo, porque elas estão querendo exatamente fazer isso, elas estão querendo dizer que elas é que têm a informação de qualidade. O resto não presta. O resto é fake news, né? E você sofre com processos. Então, o tiroteio é muito violento.
no bate-papo que eu falava, da semana retrasada, semana passada, pintou até essa ideia de uma associação. Essa é uma ideia antiga, nós já tivemos algumas experiências. Nós tivemos a experiência da Altercom, feita na época da Conferência Nacional de Comunicação, da Confecom, né? Da Associação de Jornalismo Alternativo, mas não sobreviveu. Nessa reunião pintou a ideia de ver se montava uma associação muito ampla, plural, né? De jornalismo digital, é assim que se batizou. Quem trabalhou muito essa ideia é o Rovai, da revista Fórum. Agora, isso demanda, é uma trabalheira, você tem que construir uma entidade de jornalismo digital, né, para fazer essa briga. Né? Vamos ver a viabilidade, ficamos aí de dar umas sondadas, ver a viabilidade de fazer isso. E que seria de forma muito plural mesmo, por exemplo. Aí vamos conversar com todo mundo. Todo mundo que está fazendo jornalismo digital e está sofrendo essa bateria de ataques. Né? Eu acho que a gente devia, a associação, uma entidade desse tipo, demora um tempo, demanda... Sim. Nós temos uma urgência maior aí. Pois é isso que eu ia falar, Fred. E eu acho que nós estamos com urgência. Eu acho que se nós tivéssemos condição, aí, Queiroz, Fred, que estão trabalhando mais esse assunto, de tentar elaborar uma propostinha inicial do que seria essa remuneração para jornalismo digital, eu acho que isso tem muito a ver com a PL, tem muito a ver com a questão da transparência dessas plataformas. Nós temos que exigir transparência, ninguém sabe. Isso é uma caixa preta, ninguém sabe quanto que esses caras ganham. Ninguém sabe o que esses caras estão fazendo. Então, se a gente tivesse condição de elaborar uma propostinha, eu acho que em cima dessa propostinha era possível a gente construir uma coesão que a incluísse, né, vice lá com o Jerônimo, vice ABI, vice com a Federação Nacional de Jornalistas, né, com a Maria José, né, tentar construir uma proposta das entidades, enquanto você não constrói uma outra entidade. Eu acho que nós temos pressa. É isso. O que eu tenho visto dessa questão, você falou da questão da manipulação dos algoritmos e tudo mais. Hoje eu fiz uma pesquisa no Google, resolvi fazer essa pesquisa hoje pelo seguinte: como as empresas já fizeram uma ampla campanha, até o Jornal Nacional, né, apareceu com a questão eu resolvi fazer uma pesquisa para saber como é que estava o volume de informação, né, em relação à remuneração do jornalista. Aí botei coalizão, liberdade com responsabilidade. Eu fiquei surpreso, mas o primeiro item de relevância, porque não dá, não sei se vocês vão conseguir, mas o primeiro item de relevância do conteúdo, da pesquisa do Google, não vai dar para ver, não. É o site Defesa.net, que é um site de notícias da área militar, com segurança da informação. Eu conheço porque eu acompanho esse site da área de segurança da informação, onde o Defesa.net está se posicionando contra o PL das fake news. Então, ele já começa botando assim: mordaça, coalizão, liberdade, responsabilidade, Defesa.net, coisa da... Aí você vai falar assim, pô, é concebível que todas as empresas nacionais de comunicação, inclusive a TV Globo, fazem uma campanha de coalizão nacional, né? Envolve a discussão dos jornalistas e uma série de outras medidas que eles querem tomar em relação a isso. E o Google consegue dar relevância para o Defesa.net, né? Que, por sinal, vem com essa tarde aqui, mordaça. Quer dizer, não é uma coisa, não dá para você levar em consideração uma coisa dessa. É a manipulação clara, entendeu, do sistema de buscador, que detém 99%, quase que 99% de toda a base celular do mundo. Não é só do Brasil, não. Então, eu queria só complementar o que você está falando, Luiz. Uhum. O grande problema é que esses sites, os sites como Defesa.net, como o site do Alan Santos, eles todos investem em publicidade. É uma cadeia produtiva, né? E o que é pior, todas as plataformas, todas elas, têm como você fazer o chamado dark post, que é a publicidade que não é indicada como publicidade, que confunde o leitor, sabe? Confunde o cidadão comum. De repente, você está navegando, por exemplo, no Twitter, aparece
uma propaganda da XP e você não sabe como é que surgiu aquilo, porque você nem segue a XP, não foi retweetado por ninguém. É um dark post, é uma publicidade que as pessoas não sabem. Oi, boa noite. Só completando isso, Carla, você tem o que já era norma nas mídias impressas, de que dizia respeito a jornalismo, a separação do que era publicidade, havia um desenho sobre isso. Quando você vai para o campo digital, para o ambiente digital, voltou a ser terra de ninguém, você não tem mais regra que era já pacificado, que nos cursos de comunicação já dá, olha, funciona assim. Aí o que era, não transfere, não vai e não cumpre normas, né? O que é bem grave. Obrigada. Mira, voltando à tua proposta, que você pediu a mim e ao Fred, eu acho que, no momento, o máximo que nós podemos fazer é mais ou menos a mesma coisa que essa coalizão de empresas fez. Né? Eles estabeleceram um princípio, tá? Para consagrar na lei um princípio de que o conteúdo jornalístico tem que ser remunerado pelas plataformas de aplicação. E eu diria assim, plataformas de aplicação, leia-se o UOL também, leia-se Globo.com, essas também são plataformas de aplicação, travestidas de portais de conteúdo jornalístico, porque tem por trás uma empresa de jornalismo. Mas elas também ganham na internet com provimento de acesso à internet, hospedagem de site, elas fazem uma série de coisas. Também são plataformas de aplicação. Então, temos que ter um cuidado de estar acompanhando isso, e foi por isso que eu chamei o pessoal que eu conhecia para dizer, olha, nós temos que acompanhar isso, porque uma vírgulazinha, a deputada sabe disso, uma vírgulazinha mal colocada numa emenda, você muda todo o sentido da emenda. Quer dizer, então, a gente tem que contar com parlamentares que possam nos ajudar e dizer assim, se você botar essa vírgulazinha aí, você vai apanhar lá na frente. Entendeu? Ou dizer para a gente, olha, não deixa essa vírgulazinha aí, faz barulho aí, que eu tenho que tirar essa vírgulazinha, e para tirar essa vírgulazinha tem que ter barulho. Entendeu? Porque vai ter barulho do outro lado. Entendeu? Então, a gente pode estabelecer um texto, passar para todo mundo avaliar qual seria o texto ideal, e aí, nossa, o que tem de redator aqui, só aqui na minha frente, já é suficiente para a gente, né, criar uma proposta de emenda, né, e entregar para a deputada. É possível isso, né? Mas não nada além do princípio da remuneração. Quer dizer, qualquer coisa que inspire agora uma discussão sobre regulamentação vai dar muita confusão e aí vai sair do projeto, porque o projeto de confusão, o projeto já está cheio. Eu acho que a gente precisa tirar da frente primeiro aquela história que rolou na reunião passada, que se era melhor fazer uma emenda nesse PL ou deixar rolar o PL do coronel lá, que está fazendo uma coisa separada, sem consultar ninguém, aparentemente, ou consultando apenas a NJ e outras entidades patronais, né? Então, pessoalmente, eu acho que o único argumento que tinha contra colocar essa questão da remuneração do conteúdo no PL das fake news, o único argumento era que não havia, foi o que eu ouvi, aderência, que não tinha nada a ver com o projeto. Eu acho que tem tudo a ver, porque o projeto que pretende coibir mentira na net, porque fake news é isso, né? Mentira. Ele está tratando de conteúdo. E quem é que produz conteúdo que é confiável? O jornalista profissional, que apura e verifica a informação antes, em geral, né, gente? Mas, de modo geral, a definição de jornalista profissional é essa. O cara apura a informação e verifica o que ele apurou antes de publicar. Certo? Então, tem tudo a ver com esse PL das fake news, porque é um PL sobre conteúdo. O conteúdo mentira e o conteúdo jornalístico, profissional. É só isso. Eu acho que a gente podia decidir isso aqui, não. Eu acho que na última reunião,
ficou muito claro, porque ficou essa dúvida, algumas entidades até que não estão aqui hoje iam levar essa discussão. A única coisa que eu ponderei, e eu pondero aqui a vocês, é, independentemente de nós discutirmos agora se vamos trabalhar agora alguma coisa ou trabalhar depois num projeto de lei, é que as empresas não estão preocupadas com a gente, com o que a gente pensa em relação a isso. Eles já têm uma proposta no Congresso Nacional, já entregaram ao Rodrigo Maia, já devem estar entregando a todos os parlamentares. Então, se nós não fizermos nada agora, mesmo achando mesmo que a gente tenha na cabeça da gente a ideia de que essa coisa não está muito aderente, bom, a aderência ou não, quem vai discutir são os parlamentares. Eles é que depois vão chegar lá e vão dizer assim, ó, não é aderente. Então, não vai ser aderente para nós e não vai ser aderente para as empresas. Ótimo. Vamos partir todo mundo da estaca zero de novo depois. Estaca zero. Mas agora, nesse momento, a gente chegar e dizer assim, não, eu não vou participar porque eu acho que esse assunto não cabe a esse projeto de lei, tanto faz. As empresas acham que é, sim. E eles vão trabalhar a bancada dos radiodifusores, eles vão trabalhar as bancadas que tem lá dentro lá para fazer essa coisa tornar-se aderente da forma que eles pensam. Então, Luiz, eles já estão entrevistando vários parlamentares e trazendo isso para o noticiário geral. Já está uma festa. Eu acho o seguinte, olha, é bom que outras pessoas falem também, né? Sim. Mas eu vejo de forma muito prática, assim, eu postei aqui, todo mundo pode habilitar o chat aí na barra embaixo. Se vocês habilitarem, vai aparecer lá. Tem uma proposta de artigo aqui. Eu vou ler para vocês. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores de aplicação de internet serão remunerados às empresas jornalísticas e profissionais do jornalismo por meio de repartição de receitas publicitárias auferidas com disponibilização do conteúdo. Então, esse texto muito simples, né, coloca aí o princípio que que o conteúdo jornalístico será remunerado às empresas e aos profissionais, porque isso atende a parte da empresa e atende a parte do profissional autônomo ou do pequeno, dos sites, dos blogs, etc., que são os profissionais jornalistas. Colocado esse princípio na lei, depois nós temos tempo para discutir no projeto de lei, né? E sendo aprovado, depois haverá tempo de discutir isso que você está sugerindo, Miro, como é essa remuneração. O importante é ter o princípio de que auferindo-se receita com publicidade pelas plataformas e pelo buscador, caberá uma remuneração ao conteúdo jornalístico. Porque o conteúdo jornalístico é um conteúdo profissional, não é um conteúdo de entretenimento ou de pessoas trocando receitas, ou, enfim, que não seria o caso de remunerar diretamente a pessoa que está mandando uma mensagem para outra pessoa no Facebook. Mas o conteúdo jornalístico tem outro princípio, tem outra natureza, né? Ele é um trabalho, é fruto de um trabalho, de uma profissão, né? Do exercício de uma profissão. Então, faz sentido estabelecer um princípio assim. E, juntamente, paralelamente com isso, faria uma iniciativa ou uma colisão, seja lá que nome se queira dar, com a maior quantidade possível de entidades de jornalistas e lançaria um abaixo-assinado no Change, no Avazo, em qualquer um desses, apoiando essa iniciativa da remuneração. Entendeu? Então, você teria uma coisa muito simples, muito fácil de fazer e muito imediata. Quer dizer, nós, jornalistas, achamos que é justo remunerar o conteúdo jornalístico porque ele é fruto de um trabalho e ele tem por finalidade informar a população, garantir a satisfação do direito à informação que a população tem. E aí as entidades e todos os blogueiros e todo mundo que tem público, etc., vai batalhar a assinatura para um abaixo-assinado que é dirigido ao Rodrigo Maia, que está na Câmara, o projeto. E aí a deputada Lídice e os demais parlamentares que puderem
está junto conosco nessa iniciativa, eles garantiriam que, havendo a emenda das empresas, né, e tendo a possibilidade dessa emenda ser colocada, nós seríamos ouvidos numa coisa que eu tirei na proposta das empresas, que era ouvidos os jornalistas. Por que o jornalista tem que ser ouvido e as empresas não? Entendeu? Aí tem alguma coisa, uma pegadinha que não está certa. Nenhum jornalista... A verdade é por que os jornalistas têm que ser ouvidos através das empresas. Exatamente. Isso nós temos a nossa própria voz. O jornalista receber. Aí, tá bom, então vai ter a remuneração. Se a remuneração for diretamente para a empresa jornalística, aí você tem a negociação de empresa com o sindicato para o pagamento no percentual no salário do jornalista. Mas aquele jornalista que posta diretamente na internet, que tem o seu blog, esse daí ele tem um percentual que é direto, de um valor X ou Y, mas isso tem que ser discutido, porque primeiro tem que haver transparência do faturamento das plataformas. Sem isso, como é que vai se decidir como paga, tá certo? Então, mas isso já está no projeto de lei. Aí é que está. A questão da transparência está no projeto de lei e deve ser reforçada. E o pessoal da coalizão de internet lá também está colocando esse ponto. Então, para essa questão da transparência, é lógico que a gente apoia, vai junto, etc. Mas nós somos os únicos, neste momento, que estamos colocando esse item da remuneração independente das empresas. Porque na hora do vamos ver, nós temos que chegar lá no outro lado, né, deputado? Por uma portinha entre as empresas, na outra porta entra a gente e fala, e agora nós estamos juntos aqui, vamos ver o que vai para frente dessa emenda aí da remuneração. E fora que é uma coisa muito complicada, viu, Fred? Porque precisa ver a métrica, a tal da métrica. Assim como o judiciário brasileiro usa duas métricas para a grande mídia e para a pequena, precisa ver isso, precisa ter isso. A métrica não está em discussão agora. Não está em discussão agora. Isso é lá na regulamentação e é uma briga mundial. Entendeu? É uma briga mundial. A métrica agora dançou. Nós não temos condição de fazer essa discussão. Não temos nem os dados, não temos nem as técnicas e não sabemos lidar com a tecnologia que permite calcular essa métrica, ou que permite questionar a métrica. Então, a deputada sabe? Tem alguém lá no Congresso que sabe? Leda, ninguém no mundo sabe. Se alguém no mundo soubesse, já tinha derrubado esse império há muito tempo. Qual é a métrica para pagar os grandes sites? Isso é segredo. Olha, nem o governo norte-americano consegue. O governo norte-americano já fez 5 audiências com o dono do Facebook, lá com o Zuck. Não consegue. E ele faz aquela cara, né, de moça para a câmera e não diz nada, cara. É uma briga histórica. E eles também não... segredo comercial, né? Segredo tem comercial. A questão fiscal deles também, né? Porque eles não ficam nos países... o trânsito do dinheiro não é por onde paga imposto, eles têm ainda essa mobilidade uma fiscal, evasão de receita assim maravilhosa. Isso que é muito complicado. Eu acho que essa proposta que o Fred colocou é importante a gente firmar o princípio, esse princípio que abre uma porta para nós, jornalistas, que nunca temos espaço. A gente só tem espaço como empregado de jornal. É só teoricamente que a gente é profissional liberal. É só muito teoricamente. Na prática, não é, né? Mas eu acho que essa questão do princípio é importante e firmando essa questão da transparência, porque a principal arma contra fake news é transparência em todos os níveis. Nós só vamos vencer a mentira que se produz com cara de jornalismo, né? Quando a gente tiver transparência em todos os níveis, o que implica que as plataformas, e concordo com o Queiroz, as plataformas não são só a GAFA, né? A gente tem que ver que elas são as big, mas tem outras bem grandes, tem hubs enormes, como é o G1, como você tem o UOL, essas coisas todas, e a gente trabalhar essa questão da transparência, que ela também esteja nessa questão de princípios.
Sim. Porque daí a transparência nos garante encontrar o pessoal 01, não é o pessoal 01 lá desse coisa que preside, é o 01 da tecnologia mesmo, e desenhar. Eu trabalho com o pessoal de computação, é óbvio que a gente vai ter um pessoal que vai ser parceiro, porque, inclusive, eles vão ter que entrar nessa discussão quando a gente começar a discutir, a trabalhar a questão das plataformas, né? E eu acho que é o passo seguinte, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente colocar isso como princípio, e não é só pensando, porque daí eu vou ganhar. Eu já não vou ganhar mais nada aí, mas eu acho que esse é um princípio que garante o cumprimento do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito à informação, o direito à comunicação, né? O direito à informação verdadeira. E então, essas coisas saber, né? Estão ligadas. Olha, deputado, uma questão que é importante sobre a aderência disso nessa lei agora. Isso é um trabalho, deputado, que não está sendo assim pensado para o meu blog, isso é um trabalho para uma geração futura que está saindo agora da faculdade e que não tem mercado de trabalho. As redações estão enxutas, não exigem mais 500 jornalistas numa redação para você fazer um conteúdo. E essa nova geração também não tem interesse de ir trabalhar em redação de jornal grande, antigo. Eles têm uma outra mentalidade, eles têm a mentalidade de blog, redações virtuais, de produzir conteúdo da favela dele lá, da comunidade dele lá. Eles não têm essa coisa de eu tenho que trabalhar na Folha, como é na minha geração. Se eu chegar na redação da Folha, eu estou feliz da vida. Cheguei lá no ápice da minha carreira. Eles não pensam assim. Eles não querem nem saber disso. Então se quer discutir aderência, é importante discutir isso. É um projeto, a remuneração agora pressupõe você criar amanhã uma cadeia produtiva no Brasil, onde tem lugares, deputado, que não tem imprensa nenhuma, quando muito uma rádio. Tem municípios aí... Vamos chamar os estudantes de jornalismo, a representação de estudantes de jornalismo e de estudantes de pós-graduação de jornalismo para se juntarem a nós. Sim. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Vanessa. Como a gente vai definir quais são as empresas e os profissionais que poderão receber? Nós temos uma resposta que está na lei, que é simples, que é quem tem registro. No caso do jornalista, é quem tem o registro profissional. E não há outra possibilidade. Mas está cheio de delegado que tem registro profissional. Não interessa. A lei estabelece que, para ser jornalista, precisa ter o registro profissional. Então, a entidade que nós criamos, eu, a Márcia e outras pessoas que estão aqui, é para discutir um conselho profissional no Brasil que resolva essa questão, junto com o parlamento, tá certo? Porque está mal resolvido da forma que está. Mas, no momento, nós temos uma lei e essa lei define quem é o jornalista. É o portador do registro profissional, tá certo? Então, ela está resolvida dessa forma, legalmente, mal resolvida na prática, porque tem muito jornalista que não foi lá buscar o seu registro, infelizmente, e tem muito que não é jornalista que foi lá e pegou o registro. Então, mas isso é uma coisa que tem que ser resolvida com a discussão profissional de uma nova regulamentação para a profissão que nós estamos discutindo. Acrescentando a tua ideia, Fred, o teu pensamento, você estabelecer esse princípio na lei agora, deputado, a primeira coisa a ser discutida não é a fórmula de remuneração do conteúdo para o jornalista. Primeiro vai ter que ser discutido exatamente isso. Quem vai ganhar? Porque a hora que disser assim, tem dinheiro do Google na praça, essas associações como essa aqui de Brasília, aqui, vai pipocar 300 mil jornalistas aqui em Brasília. Em São Paulo, nós temos uma associação paulista de imprensa, que até a secretária da associação tem uma carteirinha dizendo que ela é jornalista. Olha, agora eu sou jornalista. A hora que disser tem dinheiro do Google, vai aparecer. Olha, gente, ela veio super feliz. Eu fui lá no prédio da associação e ela correu super feliz para mostrar para mim a carteirinha. Fred, agora... Não, aqui em Brasília é assim, R$68, eu acho, R$68. E fala assim, não se preocupe com nada, só traga os R$68 que a gente resolve tudo. Então,
enfim, se houver, eu postei aqui também na lateral, aqui no chat, uma ideia de um texto para apoio no abaixo-assinado aí. O que precisaria haver, então, se houver essa proposta de a gente trabalhar pelo princípio, que aí nós estamos trabalhando em boa parte junto com as empresas, mas não totalmente, porque tem alguma coisa lá que precisa ser acertada. E aí nós somos muito fortes, tá certo? Porque as empresas têm uma força enorme, ela tem a bancada do rádio, ela tem um monte de, né? Tem a reverência de um monte de parlamentar, e os jornalistas têm uma capilaridade muito grande, também trabalham em todos os gabinetes, trabalham em todos os lugares e tal, enfim. É possível fazer essa campanha desde que as organizações de jornalistas se envolvam, se comprometam, porque se ficar aqui só o Queiroz e eu, né, Queiroz, aí a coisa fica complicada. Não, isso é um trabalho para a FENAGE, para os sindicatos, né? A Priscila está aqui hoje aqui no ouvindo chat, isso. Entendeu? O Moisés você, está precisando sair e a deputada também. Então, era bom dar a palavra a eles para... Assim, chega, né? O jornalista tem uma mania de falar demais, deputada. É impressionante. Deputada, Moisés, pode ser a deputada antes? Vamos lá, deputada. Habilite o seu microfone, deputada, por favor. É o que eu estou fazendo agora. Está ouvindo? Deu. Sim. Estamos ouvindo alto e bom som. Bom, eu acho que essa discussão que vocês apresentaram é muito rica, mais complexa do que a dos empresários, das empresas e da publicidade. Da publicidade é mais direta, porque tem uma pauta mais... o que não vai deixar de ser polêmica. Dos jornalistas, acho que vai ser mais polêmico ainda, porque essa questão de quem recebe, quem é jornalista, isso vai... Né, o Alan dos Santos não é jornalista, mas ele tem um blog, se apresenta como jornalista, tem o seu blog monetizado e por aí vai. Então, essa discussão vai ser uma discussão chave, que aí vocês vão ter que ver uma definição para isso, que pode ser a carteira, mas isso vai ter... E o bolsonarismo, que está contra toda e qualquer mudança, obviamente que vai ficar completamente contra isso. Né? O Novo e uma boa parte da bancada bolsonarista, chamada liberal, vai se posicionar contra. Nós temos que costurar, além de definir claramente o nosso texto, o texto de princípio eu acho que está interessante, precisa só repassar lá com os técnicos, mas, em princípio, eu acho que está interessante, mas é necessário trabalhar mais essa ideia de unificar quem são os jornalistas, conceituar isso. Todo mundo que tiver um blog está autorizado? Não. Você diz quem tem carteira... Não, quem tem o registro profissional. Tem o registro profissional. No Ministério do Trabalho, Isso essa relação está lá no Ministério, é pública, é oficial, então ela não tem como ser fraudada. Né? A carteirinha lá que o Queiroz falou... E a carteirinha de jornalista todo mundo tem. Mas tem duas carteirinhas que são sérias. A FENAGE e a ABI, o Moisés vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que a FENAGE e a ABI, a brasileira, são muito rigorosos para aceitar. A FENAGE, com certeza, né? Não aceita qualquer um. Na verdade, Fred... O registro profissional é um documento que está lá no governo, não tem como, está lá. Sim, mas se bobear, o Alan dos Santos tem um registro profissional. Porque mas isso não podemos discutir agora, Leda. Leda, não é questão agora. Mas essa não é a hora de discutir. A deputada está falando é o pós-princípio aprovado pelo Congresso, que ainda é uma segunda. Sim. Pois mas se a gente cuidar das vírgulas na hora de inserir esse princípio, pode ser que não tenhamos imediatamente uma multidão de novos jornalistas. Não, Leda. Se você estabelece o princípio básico, a remuneração. Está preocupada. Quem vai receber, deixa para a segunda etapa. Não existe essa preocupação. Não está sendo dado nenhum registro novo.
Desde o ano passado, quando mudou para o Ministério da Economia, não tem mais registro novo. Ninguém está tirando o registro, você entendeu? Então, os registros existentes são aqueles que foram dados há um ano atrás, de um ano atrás para trás, tá? E o registro, Fred, Só para ficar claro, tem que apresentar não tem mais diploma. registro novo. Oi? Tem que apresentar o diploma. Tinha, né? Ministério do Trabalho. Não Apresentar tem o mais, diploma. Não tem mais. E depois você tinha um carimbo na carteira de trabalho com o registro. Não. Desde 2009 mudou. Não, mas o meu foi a assim. exigência do diploma. Quando Não, caiu a exigência do diploma, aí um monte de gente tirou o registro. Mas a gente tem que ter muita clareza e tranquilidade sobre isso. É uma lei e a lei tem que se basear em coisas legais. A questão legal é o decreto 972, que diz que para ser jornalista precisa ter o registro no Ministério do Trabalho. Este é o diploma legal, é isso que a lei diz. E a gente tem que defender isso. Nós defendemos quando o Bolsonaro quis derrubar isso. Se ele tivesse derrubado, nós não teríamos nem isso. A gente estava na roça e hoje nem tinha como falar para os jornalistas pedirem alguma coisa, porque não tinha como provar quem é jornalista. Entendeu? Tem, Hoje, inclusive, tem em andamento uma legislação sobre essa questão de regulamentação da profissão. Continua lá em andamento e já está rolando faz tempo. Não vamos entrar por aí. Eu acho que o caminho é esse. O jornalista, em princípio e legalmente, é quem tem o registro. É quem tem o registro, está certo. Está certo. Está resolvida essa questão. É bom só saber, porque, eventualmente, no processo de discussão, quer dizer, isso vai ser questionado. Não, mas vem cá, você vai botar dinheiro para pagar todo mundo agora, todo mundo vai ser jornalista. É preciso construir um discurso prévio, vai dizer assim, olha, lá na frente, na regulamentação... Aí é outra coisa. É outra coisa. Aí a gente briga lá. Exatamente. Eu concordo com a estratégia de que se faça uma articulação com as empresas. Porque esta questão, como tudo na lei, está muito polêmico, tudo, tanto que nós estamos tentando construir com as entidades, paralelamente, um grupo que possa unificar alguns artigos, porque não é o Senado com 81, é uma Câmara com 500, mais de 500. Então, Deputada, uma pergunta. É possível que essa Torre de Babel é bem maior. É possível que essa articulação seja feita por intermediação de vocês, de algum grupo? Sim. Vocês trazem um texto e a gente faz uma emenda, ou faz mais de uma emenda com o mesmo texto, para que o relator, geralmente, ele vai reproduzir uma emenda que tenha mais adesão, né? Não tem nem relator ainda o projeto. Né? Sim. Mas temos uma relatora pessoas que estão trabalhando. Mas temos uma relatora para brigar pela gente, que é a relatora da CPI das fake news. Já saímos bem nessa discussão. Não, mas eu vou conversar com Orlando, com Paulo Teixeira, que é do grupo que a gente constituiu dos partidos progressistas, que vai unificando as ideias. E tem também que unificar com o pessoal que Intervozes, o Barão de Tararé já está aqui, então tem algumas... Eu já caminhei para o pessoal da Coalizão Direitos na Rede. Sim, Coalizão Direitos na Rede. Uma ideia do que seria a nossa discussão. E ter o apoio deles, né? Não tive um apoio formal, né? Foi um apoio de integrante. Então, olha, essa iniciativa de vocês é bacana, entendeu? Quando vocês consolidarem, a gente quer conhecer. Quer dizer, eu acho que o ponto que mais unifica o projeto hoje, entre todos, é a ideia da transparência. Claro que aí você vai ter que modular o que é esta transparência, porque para alguns a transparência é acabar com o anonimato. Isso não unifica. Então, é um modelo de transparência, né, com relatórios permanentes, o que é que diz, e separadamente, eu estou achando que está crescendo essa tendência de, separado disso, ter uma legislação específica para período eleitoral. Deputada, a questão da transparência, você tem a própria lei da transparência.
para embasar os conceitos de transparência, tem a própria lei da transparência, que foi o senador Capiberibe que trouxe, e a lei de acesso à informação. Eu acho que essa questão da transparência a gente pode encontrar ali o embasamento, que ali são leis que são fruto de acordos também de longa data, porque mexer aí é um vespeiro sempre. Talvez transparência a gente pudesse buscar, e eu vou dar uma pesquisada. Mas essa discussão aí, nesse caso, é setor público. O que a deputada está falando mexe com a iniciativa privada, e além dessa informação, um pouquinho diferente. Não alcança a iniciativa E o próprio funcionamento do negócio da rede é diferente, né? Então, mas eu acho que dá para a gente continuar nessa batida de trabalhar a transparência, e no resto, tudo é polêmico. A própria transparência é polêmica, mas se encontra um caminho de conversa. Nessa lei, tudo é polêmico. Mas isso colocaria em discussão já uma questão de justiça para o trabalho jornalístico. Esse é o nosso ponto de... Sim. Não, eu acho que isso unifica. Isso tende a unificar. Pelo menos a esquerda, os progressistas tendem a unificar, e vocês, buscando o apoio das entidades, Direito na Rede, Intervozes, essas representações da sociedade civil, dá para a gente ir consolidando. Porque, na verdade, entre nós existe uma grande polêmica, que é o tamanho do poder das plataformas, né? O poder deles de censurar conteúdos, e como você fazer uma legislação que não se mova no sentido de censurar conteúdos ou de retirar conteúdos, mas, ao mesmo tempo, possa combater um comportamento que seja nefasto, que o próprio Facebook caracterizou como um comportamento inautêntico, mas que é preciso definir o que é inautêntico para estar numa lei. Né? Mentira! Chama mentira! Por que as pessoas não falam português claro? Né? Mas é que quando a gente discute a mentira, vai discutir conteúdo. Então, aí entra na discussão do que é mentira. Mas, deputada, comportamento inautêntico está discutindo o quê? Está discutindo a capacidade que comportamento inautêntico que o Facebook, o Google trabalham, é a capacidade que você tem de tornar uma informação ou uma desinformação, multiplicar ela por 10 milhões em questão de segundo. Esse é o por exemplo, essa semana eles retiraram uma postagem da conta de Antônio Fagundes, porque ela repetia para 4.000 pessoas a mesma mensagem. Ele repetia, que eram 2 ou 3 rosas que ele estava mandando para essas 4.000 pessoas. Então, eles consideraram que era um comportamento estranho à rede. E aí retiraram. Eu, por enquanto, acho que é melhor ter esse pequeno pecado que logo depois conserta, do que ter Facebook e tudo, ou do que ter fake news e toda campanha de ódio e tudo que a gente vê na rede. Mas não é uma coisa fácil. É complicado. É complicado porque, por exemplo, um grupo de... Esses meninos de essas músicas lá, coreanas, eles... TikTok. É isso aí, acho que TikTokers. Eles se juntaram, combinaram na internet fazer um ataque à campanha do Trump. O Trump ia fazer um comício eletrônico, e eles combinaram de entrar, e entraram e bombardearam aquele comício eletrônico de uma forma tão brutal que teve que ser suspensa o comício. Isso, a partir daí que começou a surgir a ideia do comportamento inautêntico na rede. Que é quando você detecta que uma determinada massa de pessoas se une e atua na mesma direção. Aquilo é um movimento coordenado, não pode ser uma coisa espontânea. Porque espontâneo ele vai crescendo, né? Ele é um movimento... até o robô ele vai crescendo. Imediato. Esse não, é um movimento massivo. Ele faz um ataque assim, de organizado. Um minuto, ele destrói qualquer ideia. Entendeu? É um negócio... Isso vai ser problema para vocês. Só que o que dá para Chico, dá para Francisco também.
Dá para Trump e dá para a gente. Dá para todo mundo, porque é questão de quem tiver a máquina na mão para fazer. Quem tiver a fábrica. Quando não é assim, muito organizado, é geralmente muito bem pago. É uma cadeia. Se os senhores parlamentares não entenderem que o combate à fake news tem que passar pela quebra da estrutura financeira da coisa, porque é um bom negócio para o Alan dos Santos, é um bom negócio para a agência de publicidade que publica o anúncio no Alan dos Santos, é um bom negócio para a plataforma de aplicação que ganha dinheiro com esse anúncio e ganha dinheiro na coleta dos dados dos integrantes da rede social dele. Então, é uma cadeia produtiva, é uma cadeia que dá lucro. Por que quebrar essa cadeia? É isso que eles estão desesperados. Quando o Congresso começou a se mexer em relação a isso, você vê lá aqueles advogados do Google lá falando em live, lá que eu assisto todas de vocês lá, fazer isso, acabar com a liberdade de expressão. Gente, com licença, só fazer uma observação, perdão. Eu acho que a discussão caminhar por esse caminho é um absurdo, é completamente, como a deputada bem colocou, isso vai se voltar contra nós. Uma ação coordenada como essa do pessoal do K-pop é uma militância política. Eles se juntaram e fizeram uma ação massiva, eles são pessoas reais, fizeram uma ação dizendo que iam participar desse evento do Trump e não participou ninguém, foi um fiasco tremendo, e o Trump anunciando que ia ter milhões de pessoas nessa live dele, nesse evento. Isso é militância. A questão das fake news passa por muito dinheiro injetado em fazendas de computadores que forjam, mas eu acho que a gente está discutindo aqui também uma coisa super atrasada, entendeu? O Felipe Neto já pontuou uma coisa que até para mim foi uma novidade, que hoje os ataques dele são coordenados via WhatsApp, então são pessoas reais agindo, e tem uma estrutura, uma cadeia que vai passando comandos. Só que assim, do mesmo jeito que... O Felipe Neto não, ele já disse isso faz tempo. Tá, porque isso é meio velho, essa informação. De que os ataques do grupo bolsonarista são tramados no WhatsApp? Não que são tramados no WhatsApp, que tem várias cadeias de comando, que não existe só um gabinete do ódio, são milhares de gabinetes do ódio. A ação deles é coordenada, ok. Só que se a gente vai contra a ação coordenada, a gente está ferindo o princípio de militância, que é uma ideia progressista. Então, a questão não pode passar por aí. A discussão é outra, como a deputada bem colocou, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Tipo, essa questão das fake news e da maneira como está sendo discutida, ela vai punir os blogs progressistas, como aconteceu no caso da Fórum, que vários casos a Fórum tem, mas, por exemplo, a questão da carta do Papa, que eles publicaram falando que o Papa tinha enviado uma carta para o Lula, Globo, não sei quem, Folha divulgaram que era falso, e os caras se ferraram quando, na verdade, era verdade, o Papa tinha enviado a carta, entende? Então, assim, isso é muito complicado, e quem é que vai definir, como é que vai ser definido, isso é muito mais complexo. Não, total. E dependendo de como está caminhando a discussão aqui, isso aí vai se voltar contra a gente. Não, mas a gente está discutindo isso. Isso é uma questão paralela aqui. O nosso ponto aqui é a questão da remuneração, entendeu? Vamos continuar. Esses outros pontos que estão entrando são coisas que são decorrências de outras discussões que estão acontecendo, mas que eu acho que não é aqui o fórum adequado para a gente discutir, porque nós não vamos deliberar nada sobre isso, nem a gente está propondo nada sobre isso. O que a gente está propondo é uma emenda para remunerar o conteúdo jornalístico, ponto. O restante, tem bastante gente discutindo esses outros pontos aí, e a gente vai discutindo junto com essas outras iniciativas, mas não dá para botar mais de um ponto nessa iniciativa aqui. Esse aqui eu acho que deve ser o acordo entre nós, senão a coisa confunde. E a gente só cabe isso, tentar estabelecer esse princípio. Depois, a FENAGE, os sindicatos é que vão ter que entrar na linha de frente para discutir a regulamentação, discutir toda a questão da remuneração, como é que vai ser, quem vai ser. Aí já é sindical. Nesse ponto da remuneração,
Eu acho que a deputada colocou muito claramente, né? A estratégia, ela concorda com essa estratégia. Temos que conversar com as empresas. Vamos conversar com as empresas por intermédio dos parlamentares, com certeza, apresentando nossa emenda, as empresas a dela, em algum momento se senta. E quando eu digo nós, eu digo, bom, é algo além de nós, né? Então, o que eu acho? Nós, aqui, falando de nós mesmos, nós temos que nos articular e nos organizar para falar com essas entidades de uma forma diferente da que a gente falou até agora. Então, a Priscila está aqui, por exemplo, ela vai falar lá no sindicato, com a diretoria do sindicato, tá certo, Priscila? Cadê a Priscila? Já foi embora? Pode ser que sim, né? Não estou vendo o nome dela mais aqui. Mas ela vai falar lá no sindicato. Eu também vou ligar para o Paulo Zoc para falar com o Sindicato de São Paulo, com a vice-presidente da FENAGE. Mas, e agora, vocês que têm contato na ABI, têm que falar com a diretoria da ABI, porque a diretoria da ABI é essencial nisso daí, para fazer essa grande divulgação, né? E, a partir daí, a gente cria, de fato, o movimento. Então, o que eu acho é que a gente poderia ter uma carta aqui, muito simples, dos participantes deste evento aqui, se dirigindo a essas entidades, falando, olha, nós achamos que há necessidade de fazer uma emenda que coloque esse princípio. Nós achamos que é fundamental que as grandes entidades dos jornalistas se articulem nessa direção. E estamos aguardando, portanto, o próximo passo nesse movimento a partir dessa articulação. Eu acho que teria que ser uma coisa desse tipo, para colocar na responsabilidade, né, de quem tem a responsabilidade, e dizendo que nós estamos aqui para trabalhar junto, né? Que nós apoiamos. Nessa carta, a gente já fecha a questão em relação ao princípio, quer dizer, vamos trabalhar pelo princípio. Eu acho que sim, Luiz, porque senão... Já vai ser a quinta reunião e a gente não define, né, um básico. Se for para discutir que a gente vai fazer um outro projeto de lei depois, bom, então a gente pode discutir isso daqui a um tempo, não precisa discutir agora, né? Porque sim, isso é depois, entendeu? Mas para colocar neste PL, eu acho que tem que ser agora. Eu acho que existe essa oportunidade, porque as empresas de comunicação têm força, elas têm bancada e elas vão batalhar para colocar isso lá. Então, é uma oportunidade. Se a gente não souber aproveitar essa oportunidade, nós estamos dormindo de touca, né? Não é isso? Exatamente. A gente está dando bobeira aí no espaço à toa. É isso que eu acho. E nós jornalistas, estamos sem dinheiro. Estamos sem... Nossa profissão está à míngua, está pisoteada, está escanteada. Olá, Moisés. Moisés está dizendo tchau também. É isso? Eu acho que eu preciso... Fala, Moisés. Moisés? Eu apoio inteiramente a iniciativa de vocês e quero dizer que eu acho que o assunto é muito amplo, a gente não pode dispersar debatendo a relação das gigantes com a democracia, as gigantes de internacional com o Brasil, porque são discussões importantes, mas elas requerem outros fóruns e outras forças e tal. Realmente. Musculatura, né, Moisés? Exatamente. Em 2009, eu participei no seminário que a Secretaria da Presidência de Comunicação fez, e o Franklin alertou os donos das TVs, né, da radiodifusão, do que viria para frente, dizendo que eles mobilizaram 15 bi e as telefônicas 150, que se não houvesse uma regulamentação, eles seriam engolidos. E é isso que nós estamos vendo agora, né? A Globo propõe, inclusive, a venda para o capital estrangeiro, etc. E o streaming tomou conta e tal, a TV... Então, quer dizer, eu acho que o que o Fred falou, aquele resumo inicial que ele fez, a questão é aumentar a força em torno da ideia força. O jornalismo profissional precisa de ser remunerado. Não sei como vai ser. Nós vamos discutir, né? A gente vai discutir. Até fechar o Google, fechar, não sei lá, pô, mas eu estou falando. É importante que essa ideia que hoje é praticada seja um movimento. Amplie a sua abrangência, amplie atinja outros ouvidos e outros olhares, etc. Então, me parece,
E outra coisa é o seguinte, não existe entidade que monopolize categoria nenhuma. Isso aí já acabou. Sim. Certo? Isso já era um... Já foi. Todos estão meio paralisados, etc. Então é o seguinte, eu acho justo o movimento sugerido aí de cada um pressionar as suas entidades para que elas possam entrar no protagonismo. Mas, contudo, entretanto, todavia, alguma iniciativa como essa do abaixo-assinado pode ser feita. Certo? Vamos angariar o apoio do jornalista para a ideia de que o jornalismo profissional precisa ser remunerado nesse debate. Mesmo que isso ainda não seja... Se houver acordo sobre isso, a gente pode lançar o abaixo-assinado. Porque isso é uma coisa que é possível e tal. E, paralelamente a isso, você vai conseguir o apoio da... Porque isso vai ajudar a pressionar na medida que a base dessas entidades vão ser chamadas a apoiar o abaixo-assinado. O pessoal vai colocar isso nos grupos de WhatsApp internos e tal. Isso vai criando um caldo de cultura favorável. Tá? Nós então, apoiamos... eu vou fazer o seguinte, olha, o texto do abaixo-assinado, o texto está aqui. Eu vou passar para vocês, para todo mundo que está aqui, todo mundo, a gente tem o contato, né? Leda, Queiroz, a gente tem o contato de toda essa turma, né? Eu vou passar esse texto aqui e dar 2 ou 3 dias para vocês consultarem outras pessoas tal, e retornarem. Aí a gente fecha isso, coloca lá no Change e manda bala. Isso. E eu mandei meu celular para o Queiroz e para o Fred. Tá bom. Eu estou convidando para uma entrevista na TV Comunitária, Canal 6 da NET, no Rio, tá? Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado. Eu vou ter que sair agora. Tchau para todos e obrigado a Leda Becker. Minha líder aí, Leda Becker. Que me ajudou, Becker, que nem o jogador. Becker era Cacilda, Moisés. Eu fui Becker, que nem o Charo de maconha, entendeu? Quando eu saí do país, eu tinha um nome respeitável. Eu voltei e não tenho mais. Becker é sinônimo de cigarro de maconha agora. A lei da maconha. Esse é o meu nome. Tchau, Leda. Tchau, Moisés. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. E, gente, eu acho que é isso. O texto está aqui, quem quiser copiar já, ele juntou ali com o texto da proposta, mas... Vanessa, você é de alguma associação, sindicato? Quem era a menina que estava aqui no sindicato? Era a Priscila ou é a Vanessa? Priscila, que saiu. A Priscila já saiu. Eu sou editora da Diálogos do Sul. Isso. Dada pelo Fred. Legal. Não, é porque a gente pegou, a turma foi entrando e aí não deu tempo de ficar parando para perguntar. A Carla Mendes, Carla, você está aí? Carla, você está aí? aí? Ia falar com a entidade da comunicação pública, né, Carla? Seria um apoio muito importante, viu? Carla. Sim, eu estou aqui. Eu estava achando botão para ligar. Estou aqui, inclusive eu falei com o Armando, lá né? Da sua associação? Já falei, e eu estou aqui na qualidade de representante deles. Viva! Bom, ótimo. Mas essa entidade está ótima. Essa associação, Carlas, é agência pública, não? Não. É a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é o pessoal diferente da agência pública, né? A agência pública é uma agência de notícias mesmo. Não, eu sei o que é agência pública, mas eu pensei que isso talvez fosse o nome... Não tem. Não, a comunicação pública são as TVs públicas, rádios, não é isso, cara? É todo mundo que trabalha ou já trabalhou com comunicação pública, na verdade, porque em tese você faz até a comunicação pública até numa iniciativa privada, né? O público Gente, vamos liberar a deputada, porque ela está desde cedo aí Deputada. E ela deve ter uma agenda lá. Pelo amor de Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado por participar. É só fazer o contato. Eu li aqui o texto que foi transmitido aqui no chat, o proposto por Fred. Eu acho que dá para trabalhar nisso aí vocês decidem se vocês vão fazer abaixo-assinado, se vocês vão mandar o texto para a gente transformar em emendas. Vocês vão decidindo mantendo contato. Tá bom, não sei muito obrigado. Com quem vocês mantiveram contato hoje para falar comigo. Foi com... Foi o Ernesto com o Luiz. Ernesto, meu rapaz. Eu nem lembro com quem foi o Ernesto, que é da Bahia. Ele entrou e saiu.
Quem está no bando Mas para mais direto, pode fazer lá na assessoria da CPMI também. Eu posso passar para Miro ou para qualquer um de vocês, que eu acho que Gabriel já tem o contato. Eu passo o contato para a Paula, que é minha Miro, vamos trabalhar junto assessora lá, jornalista que trabalha com a gente lá na CPMI. Tá ótimo. Tá bom? E olha, está tudo sendo gravado, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube depois, tá? Tá, Luiz Nova, um beijo, Liveta, do tempo, saudade. Miro, nos vemos essa semana, segunda-feira, né? Beijão, obrigado. Eu não sou jornalista, não, viu? Eu não vou lá dar aula disso, não. Eu vou... Mas aí pode deixar que a gente tem um monte de jornalista precisando dar aula aí. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Boa noite aí para a senhora. Nós temos Cibele, a Cibele pediu a palavra, mas nós temos um WhatsApp. Quem quiser entrar nesse WhatsApp, por favor, deixa aqui no chat o WhatsApp pessoal, né? O que quer que a gente coloque. E eu, o Queiroz, colocamos lá no WhatsApp, porque esse grupo ele tem uma especificidade, ele só discute isso, tá certo? Não discute outras coisas. Então, pelo menos vocês podem ter essa tranquilidade. O que tiver postado aqui diz respeito a essa campanha do pagamento, da remuneração do conteúdo jornalístico. E tudo que foi dito aqui está sendo gravado. Então, eu vou disponibilizar no YouTube depois, e aí vocês podem replicar o link do vídeo para todo mundo que vocês acharem necessário, entendeu? Tá. Porque está gravado desde o início. Eu tenho um histórico desde a primeira reunião, com as propostas, etc., está tudo lá. Então, também, quem quiser esse material aí está disponível, é só pedir que eu mando, tá certo? Tem o relato das decisões anteriores aqui. Leda, está com sono, eu estou vendo. Então, gente, eu acho que é isso aí, não é? Vamos olhar, então, o texto, ver quem tem alguma sugestão de emenda. A Leda já fez as sugestões dela, que eu incorporei. E o texto está aí logo abaixo da proposta de emenda ao PL. O propósito de emenda ao PL tem 5 linhas, o resto já é iniciativa dos jornalistas brasileiros. A partir de iniciativa dos jornalistas brasileiros, é um texto que seria de um abaixo-assinado para lançar. Talvez pudesse ser mais curto, talvez. Eu acho que aí é o caso da gente condensar, botar para trabalhar o nosso espírito jornalístico aí de corta pelo pé, tá certo? Ou condensa mais essas informações. Quanto menor, maior o alcance, vocês sabem disso, né? Mas precisa ser menor, mas com muita qualidade, né? A gente precisa falar das coisas importantes. Então, peço aí a ajuda de vocês para a gente conseguir um texto muito conciso, mas que fale diretamente à alma dos jornalistas e das pessoas que queiram assinar, porque não é só... De repente, eu pus lá o MTB, mas a pessoa pode não ter MTB, pode assinar também, enfim, né? Pode apoiar essa proposta porque concorda com ela, não porque seja jornalista, né? Eu peguei aqui todos os celulares aqui. Esses celulares todos aqui eu posso colocar no grupo do WhatsApp? Vocês autorizam colocar? Tá ótimo. E a gente só passa conteúdo relativo a essa questão. Tá? Não passamos nudes, não passamos música, não passamos poesia, não passamos nada. Só... Nudes, então, é melhor nem tentar. Sibeli, abre o seu microfone. Você queria fazer uma pergunta? Não. Não? Ah, você levantou a mão uma hora. Não, eu falei tchau para a deputada. Fala, Fred. Vamos lá, Fred. Fala, Márcia. O que vocês estão... a gente vai ter algum outro encontro para arredondar esse material? O que a gente vai... como é que a gente vai organizar essa ação de conversas? Como é que você está pensando fazer agora? Eu não pensei daí para frente. Eu apenas postei esse texto aí e a proposta da emenda. Agora... podemos pensar aqui, não sei. Tem sido via de regra a gente se reunir na quarta-feira. Se quarta-feira for muito puxado para a maioria, a gente pode mudar a data, mas normalmente quarta-feira a gente está se reunindo.
Talvez. Tem dois textos aí para apreciar. Quarta-feira, a Cibele não pode. Não, é o que eu falei. Quarta-feira e meio de semana normalmente é complicado, mas a gente pode pensar em quarta segunda. é um dia ruim para mim também. Pois é, então por que não? Quinta-feira é melhor? Quinta-feira é melhor. Oi? Quinta. É melhor? Segunda. Então, quinta-feira que Não, vem. segunda e quarta eu tenho aula, gente. Então Tá quinta, bom, cara. terça, quinta. Eu dou aula também. Não, quinta-feira. Quinta-feira pode ser, Sibeli? Não, eu dou aula aqui, eu dou aula hoje. Daqui a uma semana, Sexta nessa pode. semana, Sexta-feira nós não podemos. Espera um pouquinho, Fred. Temos dois textos aí para apreciar. Um é a proposta de princípio, de inclusão desse princípio como emenda no PL das fake news, e o outro é a proposta de um abaixo-assinado. Então, durante essa semana, digamos que até terça-feira, todo mundo leu e deu os seus palpites, encaminhou os palpites, sei lá, para o Fred ou para o Queiroz. Mas por que nós não podemos ter uma emenda com um abaixo-assinado sustentando essa emenda? Não, então... Ok, mas isso tem que pensar, e aí alguém tem que estruturar esse texto, prestando muita atenção nas vírgulas e fazendo uma coisa concisa e curta, certo? Gente, nós só vamos apresentar um texto ao gabinete deles. A equipe técnica deles é que vai sentar depois com a gente. Sim, mas nós queremos entregar um texto muito claro e muito conciso, Queiroz. Nós não queremos entregar qualquer coisa em cima da curva. Eu sei, Leda, nós vamos fazer um texto. A gente tenta construir esse texto. Sim, nós temos que fazer quarta o texto. ou quinta, manda para as pessoas e reunião na sexta para dizer o que todo mundo achou. Sim, fechado aí esse texto, quer dizer, aí você pensa num abaixo-assinado para você chegar lá, é como se você chegar com uma emenda com 1 milhão de assinaturas. Olha, está aqui, é uma proposta de emenda com 1.000 assinaturas já está bom. É porque lá, qualquer coisa com menos de 1 milhão para você mudar a Constituição, não rola, mas não é o nosso caso. Não, nós não vamos mudar a Constituição. Não vamos. Não vamos até acabar caindo no Supremo em discussões. Leda, só uma coisa. Leda, sexta-feira nós não podemos, porque sexta-feira de sexta-feira nós não podemos. Então, só se for na outra... A Sibeli não pode, né? Por que a gente não pensa num dia, qual é o melhor dia para a maioria, e aí depois a gente define qual é a data, e aí passa a ser toda semana essa data, aquele dia, até para questão de agenda, todo mundo adequar a agenda depois. Eu tenho que fazer isso ou pelo Zap ou pelo calendário. Pelo Zap. Depois, olha, cada um botando lá, terça não tem problema, terça também. Se tiverem 10 terça-feiras aqui, fica terça. Se tiverem 10 quinta-feira, 10 quinta-feira. Quer dizer, fica pela maioria. Vamos embora, aí fica mais fácil. Fred, nós temos uma reunião daqui a pouco, você está ligado, né? Gente, boa noite a todos. Sim, estou ligado. Foi um prazer encontrar todo mundo. Bom te ver, Valeu. Leda. Miro, então vamos trabalhar junto aí, sabe por quê? Beijos. Essas pessoas que você reuniu aí são fundamentais para essa campanha, tá certo? Essas pessoas da Fórum, não sei quem. As pessoas dos blogueiros aí, enfim, né? São fundamentais, e eles que vão dar um bom gás nisso daí, tá certo? Então, acho que fazer esse papo com eles é tua responsabilidade aí, né? A gente vai ajudar, mas a gente continua naquilo que a gente já tem, que é as entidades e tal, e você fala com essa turma. Para te ajudar, o vídeo, você bota lá o vídeo, quem quiser entender melhor o que está sendo discutido, já tem os vídeos de outras reuniões, inclusive, lá, e aí fica até mais fácil para as pessoas irem se situando, né? Tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo, valeu muito. Tchau, Miro, bom lhe ver. Muito bom. Agradeço vocês aí pela atenção, viu, gente? Tchau. Um abraço, tchau. Tchau. Vou desligar. Como é que desliga aqui mesmo? Aqui. Opa.